Fórmula Streets, com Paulo Gouveia, o coruja do automobilismo. Muito bem, coruja. O que você tá rindo, coruja? Eu não tô rindo, tô aqui agoniado em me acertar para começar o programa. Tivemos uma batalha com os microfones aqui. Braços. Corre daqui, corre de lá. Nunca imaginei que fosse tomar uma surra dessa. Mano. Pra começar um programete sobre corrida, tem que correr, né? Tem que correr. Nós fizemos, botamos lá óxido nitroso, turbo e estamos aqui. Então. Coruja, você está ao vivo para o mundo, hein? Ao vivo para todo mundo. Boa tarde a todos. Vamos lá. O que nós tivemos? Semana passada eu cheguei lá onde você trabalha, eu vi você vendo no celular, editando coisas no computador e vendo no celular uma corrida. Não, era o treino. Era o treino de Fórmula 1 do Canadá. Era o segundo treino livre. Mas Fórmula 1 eu vou deixar para o fim porque tem pano pra manga. O que nós temos hoje? Temos DTM, que foi em Misano, né? Foi uma corrida assim, a primeira em 2 etapas, uma no sábado e uma no domingo. A do sábado foi algo assim que dá pra dizer que foi uma corrida monótona. Por quê? Né? Foi, nossa, muito chato. Não teve muita troca de posição. Um tentou dar totó no outro, não foi. Aí foi pra um lado, foi pro outro. E aí o senhor Pietro Fittipaldi chegou em 11º lugar. Perdão. Né? Chegou no 11º lugar. Mas no domingo, sei lá, acho que tomou 2 dedinhos daquele café. Ou de Schnaps. Não, Schnaps na Alemanha. Tomou aquele vinhozinho bom. E o senhor Pietro Fittipaldi, na sua 5ª corrida, chegou em 5º lugar no sábado, no domingo. Eu falei, meu Deus, e a corrida foi mais animada, né? Com várias ultrapassagens e recuperações do próprio Pietro Fittipaldi, né? E aí, quem correu com ele foi um cara chamado Andrea Dovizioso. Que participou pela Audi, né? O Pietro corre pela Audi, como piloto convidado. Vira e mexe, a Audi faz isso, a BMW também faz isso. Ela já fez isso com o Alessandro Zanardi, com vários outros competidores de outras categorias que põem um piloto convidado. Vale ponto, isso, aquilo, aquela coisa toda. O Andrea Dovizioso, apesar de ser o líder do campeonato da MotoGP, né? Quer dizer, já está sendo comido pela beirada pelo Marc Marques, ele faturou 12º e 15º respectivamente. Ele disse que foi assim: olha, a preparação, eu já corri em outras categorias, tipo campeonato de turismo, que os carros são mais padrão. Ele tem um cartelzinho razoável. Know-how, né? Não é um cartel mesmo, assim, meu resultado é esse. Ele é bom. É bom, é bonzinho. Na MotoGP o cara é quase gênio, né? Mas ele falou assim, a DTM é complicado. É praticamente um protótipo, né? Então ele é cheio de características, mas eu acho que ele mandou bem. Eu achei que ele não ia completar nenhuma das 2 provas e completou. Então isso é bem interessante, faturou 1 pontinho lá pra Audi e vida que segue, né? Sim. E na Stock Car, Attila Abreu, veja só, Attila o Abreu, apesar de toda a briga que ele teve com a CBA, que queimou a largada na etapa retrasada, né? Ele, se desconsiderar qualquer punição que ele possa tomar, ele conseguiu sua 5ª pole em 5 etapas. Ele foi pole em todas. Ele é bom. Não, o Attila Abreu é bom e é dos antigos, né? Família toda envolvida em automobilismo, é uma coisa bacana. E a primeira prova foi vencida pelo Thiago Camilo, que também é outro que está concorrendo fortemente no campeonato. E a segunda pelo novato Ricardo Maurício. Aí que tá, Rubens Barrichello se atrapalhou, não sei o que aconteceu. Quer dizer, saber eu sei. Entendeu? Era um diferencial do carro que não ia nem para um lado nem para o outro. Tentou fazer alguma coisa, mas para ele foi ruim. Então ele estava em segundo no campeonato, caiu 2 posições e está um pouquinho mais afastado. E Ricardo Maurício, para quem não sabe, ele é de uma família também de pilotos. E essa seria seu primeiro campeonato. Ele está se adaptando a uma equipe que está sendo reformulada e chegou
a vencer, o que é um resultado muito positivo, que mostra que a Stock Car brasileira, mesmo que eu a veja com algumas reservas, é uma prova com bastante alternativa. Não é uma coisa assim, trenzinho da alegria da Fórmula 1, que ninguém passa ninguém, aquela coisa toda, tararão. E aí o que acontece? Entre uma prova e outra, temos um fato a ser considerado, que aí merece uma coisa a ser considerada, né? Roddy Hurd, eu disse Roddy Hurd, que é um projetista inglês famosíssimo, né? Ele praticamente foi um dos fundadores da March, que é uma equipe dos anos 70 para 80, que além de fazer carros, até Niki Lauda correu pela March, alguns pilotos brasileiros também correram pela March, até... olha, teve o Niki Lauda, teve um outro piloto muito, muito conhecido. Pra variar, eu esqueço os nomes. Pra variar, a corujinha. Pra variar, eu esqueci o nome. Ronnie Peterson. Oh, meu Deus do céu. Veio. Derrapei na curva, mas eu corrigi. Por falar em derrapar na curva, mais tarde falarei sobre derrapar na curva e corrigir. Meu Deus. Que deu pano pra manga. Então, Roddy Hurd, né, só pra fechar esse assunto, ele foi o cara da March, e a March, não satisfeita em fazer os carros, ela vendia os carros. Porque na época podia uma equipe vender carros, né? Você não tem carro perfeitamente, olha aqui, compra. Um cara que comprava carros da March era o Williams, era o Frank Williams. E esse Roddy Hurd, além de vender os carros, ele poderia customizar os projetos. E certa vez, ele customizou um carro chamado Williams 6 rodas. Tem gente que pensa que é só a Tyrrell que teve 6 rodas. A Williams fez uma, mas foi proibida de correr e tal, mas o carro existe. Foi feito 2 protótipos e ao invés de ser 2 rodas à frente, eram 2 rodas traseiras de tração. E em pneus mais estreitos, para justamente ganhar aerodinâmica. Sim. Né? Então a roda traseira passava a ter praticamente a mesma dimensão da roda dianteira. Assim como na Tyrrell, a BT34, ela passou a ser assim, uma roda menorzinha. Metade do diâmetro de uma roda dianteira e uma fileira da outra, para dar melhor coeficiente aerodinâmico de ataque, né? Que vinha logo na parte da frente. E o Roddy Hurd, não feliz em trabalhar pela March, ele trabalhou pela Brabham também uma certa época. E ele também foi projetista principal do Concorde, o avião supersônico, antes dele criar a March. Então, esse cara que teve um daqueles gênios que não aparecem na Fórmula 1, faleceu ontem, aos 79 anos de idade. Olha. Entendeu? Então vale a pena lembrar que o cara fez uma diferença tremenda na competição de Fórmula 1. Assim como o Gordon Murray, que agora está lançando um carro esporte e também inventou alguns carros citadinos, né? Para cidades assim, de ruas estreitas, né? E elétricos. Mônaco, por exemplo. Não, Mônaco não. Qualquer cidade europeia, uma boa parte, as mais antigas, as ruas mal passa você e mais outra pessoa. Tá. Aquelas vielinhas. Assim. Vielinha. Não, Sim. É carro de uso, é projeto para uso urbano. Né? Que legal. E ele ficou muito famoso porque ele inventou a Brabham com ventilador atrás. Ele ficou famoso porque ele inventou um monocoque, que é aquela célula que o piloto fica. Então esse aí é o bichão. Porque antigamente era como? Era um frame de alumínio ao redor. Muita gente morreu por causa disso. Nossa, mas que coisa... Até a gente que não é experiente sabe que o perigo disso. Mas assim, alumínio é leve. Aí pensa num kart, ele não tem um aramado ao redor? Então, tem um ferro. Aquilo é alumínio. Agora você imagina um ferro e umas chapas ao redor, pronto, cobre e tá tudo certo. Tá seguro. É igual o carro a gente falou do Niki Lauda esses dias. O Niki Lauda mesmo fala, você quer o quê? Eu tô aqui, sentado, pra quem tá me vendo, tô aqui sentado. Aí, aquela parte larga do carro é um tanque aqui e um tanque atrás. Quando ele bateu... De gasolina? De gasolina. Eram mais de 250 litros de gasolina. Nem caminhão carrega tudo isso, hein? Nossa. 250 litros de gasolina pra uma prova. Hoje em dia é assim ainda? É um pouquinho diferente, mas a ideia, o contexto é esse. Mas aí
prometo que eu vou explicar com mais calma depois. Porque o tanque fica sob uma espuma. Naquela época não, é alumínio, tanque de alumínio, wireframe de alumínio, fecha tudo, uma fibrinha de vidro básica e... E não vai dar nada de errado. Nadinha. Não vai morrer mais do que 2 pilotos por prova. Só não, imagina. No máximo 3 por temporada. Aquelas baratinhas dos anos 60 também era a mesma coisa, tudo em alumínio. Pois é, não era seguro. Não era, e o mais inseguro era a Lotus, do Colin Chapman. E não, dá pra tirar um peso daqui, dá pra tirar um parafusinho daqui... É fundamental. Não, é pra ser leve com aerodinâmica, né? Mas era assim que a coisa funcionava. Então, como eu comentei do Rory Hurd que faleceu, tem o Gordon Murray, que ele inventou inclusive o primeiro carro da McLaren, carro esportivo, que participou de Le Mans, foi um carro vencedor, em que o piloto senta-se no meio e 2 pessoas ao lado, uma de cada lado. E a McLaren um mês e pouco atrás, ela relançou a mesma ideia do carro do Gordon Murray, mais uma vez, que é o straight line que eles falam, que o piloto vai no centro, não vai em nenhum lado e nem no outro, vai central, né? Mas depois eu conto mais sobre esse carro. Esse carro é legal. Tem uns PCzinho 286, aquela década de 80, que só aquela porcaria consegue falar com o sistema elétrico do carro. Negócio de louco. Tem que voltar no tempo. Na tecnologia pra poder... mas dá pra adaptar, fazer... Dá, mas sempre tá falha. Só aquele trequinho velho lá rodando que igual funciona. Você botar um videocassete rodar em HDMI. Roda, mas fica esquisito. Vai ficar esquisito. Né? Então, assim, é uma coisa de louco. A McLaren já fez algumas adaptações assim pro cara que tá lá do outro lado do Atlântico poder se virar. Mas mesmo assim, tem que ir um mecânico lá pra fio. Você vai lá com 2.8... E era um portátil, velho. De 12 quilos que o cara carregava. Jesus amado. Bom, vamos falar de Fórmula 1. Já que eu cheguei... Fórmula 1. Já que eu falei do Rory Hurd e do nosso querido Gordon Murray, né? Bom, Canadá, vou contar uma coisa pra você. É que nem Mônaco, foge da regra. Então, assim, começa que o circuito rola numa ilha artificial. O circuito é uma parte de rua, outra parte é fechada como um circuito permanente. Usa-se algumas vezes no ano e só. Lembra um pouco a Austrália. E a ilha que fica, a ilha de Notre Dame, né? Foi usada para uma exposição que era comum, Expo não sei o que lá, que tinha até começo da década de 80, né? Então as cidades se expondo, chamando a atenção, fechando negócio, aquela coisa toda. E aí eles tiveram a ideia, bom, nós vamos ter a Expo 67, então o que vamos fazer? Estão construindo agora em 60 o metrô e teve que escavar muito. Então, ok, vamos jogar um entulho no Rio, né? E aí vamos fazer uma ilha. Então a Expo rodou nessas 2 ilhas, a ilha de Notre Dame e uma ilha irmã, logo ao lado, né? Mas isso em Montreal, no Canadá. Quem fundou essa ilha deve ser francês, né? Pra chamar Notre Dame. É Notre Dame. É a mesma turma que fez da área de Quebec. É da área de Quebec. Então, como o país tem duas línguas, né? Então eles estão na parte mais francesa, né? E é engraçado, porque a parte que é inglesa fica pagando pau pra parte que fala francês. É uma experiência meio que eu tive uma certa vez que eu viajei pra lá, que eu tinha que entrar numa área de segurança, né? Entrar num horário maluco, né? Aí imagina, né? Aquela Fraulein, né? Aquela moça grande, loira, olho azul, quase 1,80 m de altura falando comigo, né? Então eu ia passar pela revista, que a revista variava. Ela chegou pra mim, passou um pessoal da França, né? E ela veio pra mim e falou assim, bonjour. Né? Aí eu falei, bom dia. Aí ela viu que eu tinha uma bandeirinha no crachá, né? No badge. Ela falou assim, oh, so sorry, you're Brazilian. Oh, bom dia. Muito bem, passou. No outro dia, acho que ela caiu no mesmo erro. E falou, bonjour, como allez-vous? Ça va bien? Você enganou ela. Não enganei, eu falei exatamente isso. Não, mas a primeira vez você falou bom dia. Não, mas eu brequei e falei. Ela falou bonjour, eu falei, bom dia, né? Pra ela ver. Na segunda, ela
Ela falou bonjour, mas eu falo com bonjour com tanta boa vontade, isso às 3 horas da manhã, do horário local de lá. Eu falei, bonjour, madame, como allez-vous? Ça va bien? Aí ela, eu preciso, I'm confusing. Oh, sorry. Aí ela, bom dia. Aí começou uma brincadeira. Cada dia ela dava bom dia de um jeito, eu respondia de um jeito. Porra. Resultado, nunca mais passei pela revista. Ela ficava assim, aquele, esse é meu. E é um pessoal muito afável. O pessoal do Canadá é muito afável. Mas, enfim. Então, só que o pessoal é meio fora de fase. E a corrida de Fórmula 1 lá já corre num lugar diferente e começa aquele verão deles lá, então o pessoal sai que nem barata de dentro de casa, né? Fica, Então eles vão lá, tá 21 graus, 20 graus, 19 graus, mas tá um solzinho, os caras já tiram a camisa, já fazem uma festa, é uma beleza, né? Então, começando, assim, o qualifying que rolou lá foi uma coisa que fugiu também da regra, não só o país e a pista, como, por exemplo, o fato do Vettel ter conseguido a pole position. Conseguiu por 1 milímetro. E já havia uma prospecção pela característica do carro da Ferrari que ele conseguiria uma boa qualificação. O que não sabia que ia abrir 3 décimos em relação ao Hamilton, né? E aí também teve a panca do Magnussen, que ele bateu no muro dos campeões, tentou corrigir o carro e ricocheteou no muro do outro lado, atravessando a pista e voltou, batendo mais uma vez do lado que começou a batida e espatifou o carro. O carro ficou uma caca, né? Que quebrou câmbio, diferencial, foi uma caca. Aí 2 coisas sobre isso que foi curioso. O Günther Steiner, pra quem viu Ride to Survive da Netflix, o Günther Steiner é o chefão da Haas, né? É um alemão. Aí ele começou assim: Grosjean, que merda que você fez no carro? Aí, não, é o Magnussen que fez. Nesse meio tempo, o Magnussen passou, viu a panca, ele passou logo atrás e ele: estamos cheios de sorte. Eu tô me sentindo um queijo suíço de tanta sorte. Poxa, eu tô abrindo a minha volta, o Magnussen pancou, mas nem perguntou se o cara tava bem, não tava. E foi um acidente meio feio, né? Vindo de fora. Não precisa nem saber, você ferrou minha volta, tá? E no decorrer da corrida, o Magnussen reclamando do carro, o Steiner só ligou o rádio e falou assim: escuta aqui, ô criatura, eu tô lotado de saber que você estragou o carro, então fica quieto e pilote. Não, é uma coisa assim meiga. Isso é durante a corrida? Não, isso foi numa qualificação. Aí eu só dei um saltinho no tempo, que teve esse rádio do chefão deles falando assim: para de reclamar, Magnussen. A gente já tá cansado de saber que teu carro tá uma porcaria, que você o deixou assim. Então pilote esta porcaria, antes que eu me esqueça. E na hora que ele bateu, o Magnussen bateu. Mas tudo isso com muito carinho, né? Não, muito afeto. Sim. É assim, ó, pra quem não viu, ó. Isso aí, galera se amando. Se amando lá, né? Só falta se amassarem mais um pouco, né? E essa brincadeira do Magnussen, como eu falei, derrubou o Verstappen, não só o Grosjean, mas o Verstappen que estava abrindo volta. Ele saiu lá na 9ª posição, saiu lá para trás. Ele era para ter conquistado minimamente uma 4ª posição, o que ajudou, né, o Ricardo, que está hoje na Renault, a conseguir a sua primeira qualificação bacana, com um carro que é um pouco mais inferior que a Red Bull, e deu o primeiro olé em cima do Hülkenberg, né? Aí, antes da prova, né, o que acontece? O carro do Hamilton apresenta problema de vazamento na parte hidráulica. O carro totalmente desmontado. Eu falei, pronto, agora foi, né? Mas a Mercedes parece um relógio suíço. Ok, abre. Mexe. Fecha. Ok, tem mais 15 minutos. Pode tomar uma água. Tudo isso em quanto tempo? Bicho, 1h30. Os caras montaram e desmontaram o carro. Nossa. A parte traseira do carro inteira. Você olhava pro box, você via o capô, vamos dizer assim, o capô, né, do carro aberto e tal. E tudo desmontado. Você vê peça pra todo lado. E aí até parou, assim, a programação da Sport TV pra mostrar que o carro estava realmente aberto. Né? E a prova que legal isso, né? É bacana. Ver montando. É um negócio bacana. Isso. Tem umas montagens que você às vezes vê, você entra na conta da McLaren ou da Mercedes,
Tem 3 equipes que mostra em time-lapse os caras montando o carro antes de sair para viajar. Aonde isso? No YouTube? No YouTube você acha algumas coisas assim, ou dentro do site dos caras, Mercedes, McLaren, a Red Bull tem ela faz mais videozinhos assim mostrando o carro sendo montado, ou o dia a dia na fábrica. A Renault acho que montou um desses com o Ricardo logo que ele entrou lá. Tem sempre uma coisinha assim de, a fábrica funciona assim. Estamos montando um carro. Esse aqui é o autoclave, onde os caras fazem os moldes de fibra de carbono. É bem legal. Aí o que aconteceu? Começou a prova perfeitamente. E todo mundo saiu bonitinho. Teve só pra variar o Grosjean pegando o resto de bico de carro do Kvyat. Tirou com a mão, enfiou a mãozona lá, sai. Entendeu? Aí a prova rolou e tava tendo uma alternativa, uma ultrapassagem. Eu falei, tá muito calmo para um grande prêmio do Canadá. Eu ali, não pode ser uma prova muito calma. Tem algumas alternativas. A estratégia do Leclerc foi um horror, né? Só serve que, por sinal, foi o que ajudou o Vettel lá no final. Mas eu vou chegar nisso antes. Perfeitamente. 48ª volta, lembra que eu falei da grama? Né? Então, o Vettel tava... Você tá focado a mais de 250 km por hora, em média. Aí tem um trecho que é um zigue-zague. E é uma chicanezinha, só que você não tem muita área de escape dessa chicane. Você tá vindo, você vai cabrar pra direita e corrigir pra esquerda. Porque o muro tá logo ali. Vacilou, balbal. É estilo de pista americano. Você não tem área de escape, você tem muro. Muro, às vezes, um respirinho de asfalto, e só. Tanto que o Muro dos Campeões não tá lá à toa. Pra você ter uma ideia de como você vem, né? Então, o que aconteceu? Alguém falou com o Vettel, entendeu? Ele tava naquela parte de começar a atacar a curva. Alguma coisa, ele se atrapalhou, foi pela grama. Você vê que ele realmente deu uma errada. E porque também Hamilton estava já a 15 voltas cheirando o fiofó dele, esperando um erro. Lógico, você pressiona pra isso. Ora abre 2 segundos, fica em 1, ora abre 2, 3. E era a coisa melhor que tinha acontecido na prova até o momento, né? Os dois ali, desde o começo, blá, 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 blá. Muito bem. 48ª volta, o Hamilton, pela pressão do Hamilton, Vettel vai pra grama pra evitar, ele viu que ia perder o ponto, o carro sai de frente, porque ele já tava freando, né? Então ele deixou o carro ir pela grama e corrigiu pra não ir no muro. Só que o Hamilton veio no traçado certo. Então, imagina ele escorregando, ele veio assim, os dois estão aqui. Ele bobeou e foi pela grama. Esse aqui fez o traçado correto, né? Só que ele tá escorregando, o pneu está sujo de grama. E aí, corrigiu e os dois continuaram um cheirando o outro. Não havia para onde escapar, não houve vantagem porque ele manteve o primeiro lugar. O que o senhor Emanuele Pirro e os stewards, né? O que ele faz? Ok, 5 segundos de pênalti pro Vettel. Por causa disso? Por causa disso. Aí perdeu, né? Não, é que tá. Aí o Hamilton foi embora. Não. Ele continuou na frente. Mas assim, o primeiro que passou na linha de chegada foi o segundo lugar. O segundo lugar virou o primeiro. Sim. E aí? E aí que virou um protesto. Até agora o pessoal falando. Mas porque, tá definido isso aí. Por um lado... porque a Fórmula 1 ela já tem VAR, né? Então dá pra saber. Sim, mas aí que tá. O VAR na Fórmula 1 é mais antigo e dá pra frente. Então. Sempre foi uma coisa televisiva. Mas tá? tipo assim, mas não tem como discutir. Se deu isso aí, é isso mesmo. Não, é relativo. Por quê? Porque é assim o VAR. O que é o VAR no futebol? Você tem um juiz principal e 2 auxiliares e um técnico lá. Na Fórmula 1 você tem um piloto convidado, Emanuele Pirro aí no caso, o Emerson Fittipaldi já foi, Nelson Piquet também já foi, até o Jafone corre de Fórmula Truck, ele já foi steward, convidado da Fórmula 1. Emanuele Pirro, o histórico dele na Fórmula 1 ele correu entre 89 e 92. Foi assim um corredor mediano, para não dizer quase medíocre. Em contrapartida, quando ele foi para protótipo, ele teve a sorte de entrar num time chamado Team Just, que era a equipe de fábrica da Audi.
que aí ele foi o primeiro cara a ganhar com um carro movido a diesel nos anos 2000. Ele faturou só 5 Le Mans. Só? Correndo. Ele faturou 5. Só que, não esquece, tá? Você tem Tom Christensen, você tem uma moçada que ele correu junto, que não levou só 5 canecos, levaram 9, 8 canecos. É um recorde que até hoje ninguém bateu. Foi uma dominância da Audi no início dos anos 2000 e final dos anos 2000 também, começo dos anos 2010. Então, o que aconteceu? Ele realmente se mostrou um bom cara, um bom piloto no termo de protótipo, endurance, prova de longa duração. Só que é assim, o VAR da Fórmula 1, ele é um piloto convidado, um cara mais velho, que é da FIA, entendeu? Que é o cara que dá o voto de Minerva, caso haja empate, e mais 2 outros que estudam o caderno de regras até dizer chega. Entendeu? São vários caras que se revezam opinando por isso. O piloto que é convidado, ele é para dar o ponto de vista fora do caderno. Entendeu? E outra coisa, cada pista tem uma característica. Cada equipe tem uma outra característica. E uma disputa a 250 por hora tem nuances que você não consegue. Por exemplo, em 2011 na Hungria, o Michael Schumacher fechou literalmente, foi assim, arbitrariamente em cima do Rubens Barrichello, ele de Mercedes, que foi a segunda volta dele, e o Rubens Barrichello de Williams, e os dois disputando o final da reta. Só que tem um muro. O muro dos boxes. Ele não quis nem saber. Vamos ver quem pode mais. Ele emparelhou e não saiu. Foi só dando toquinho. Aí ele viu que o outro meio que bobeou e foi trazendo de volta. Pra ele poder não perder a curva. Mas foi, assim, arbitrário. É a mesma situação de segurança. Agora, correu alguma coisa? Não. Com o Vettel ocorreu isso? Ocorreu. Qual que foi a merda? Primeiro lugar, o pessoal, tá, os comissários da Fórmula 1 já tem um histórico de erros de apito, vamos dizer assim. Do mesmo jeito que o Corinthians foi roubado, não sei o que foi. Então, a Fórmula 1 sofre do mesmo mal. Só que assim, você tem situações semelhantes em que, há 2 anos atrás aconteceu a mesma coisa e o cara não apitou. Um outro circuito acontece algo que tem uma pequena diferença, eles não levam em consideração. Então, resultado, o índice de audiência caiu. O Vettel, depois que saiu do carro, ele foi tomar satisfação com os stewards, com os comissários. E, ao mesmo tempo, ele foi lá, assim, ele entrou pelo box da Ferrari, foi até os comissários, saiu batendo o pé, voltou já sem capacete, passou pelo box da Mercedes. Assim, foda-se. Muito rápido. Não, a pé mesmo. Fala, tô passando aqui dentro da Mercedes, não quero nem saber. Que se dane. Passou dentro, pra afrontar mesmo. Ele tava muito contrário. Foi, aí os 2 carros, que foi mais ou menos assim, eu tô pulando uma pequena parte. Na hora que acaba a prova, eles dão aquela última voltinha, comemora, dá tchauzinho, aquela coisa toda, eles têm um lugar certo pra parar, que tem a plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3. Então, ele parou antes de entrar, que seria na entrada dos boxes, parou, aí ele saiu do carro, e há uma regra que diz assim, olha, se você empurrar o carro pro lado certo, todos os comissários têm a obrigação de ajudar. Se empurrar pro lado errado, pra avisar que tá do lado errado, eles cruzam o braço. Ele empurrou sozinho o carro, postou, foi a pé até os comissários, isso tudo que eu te contei, de capacete, foi lá, deve ter xingado Deus e meio mundo, inclusive o Manuel Pirro, desceu, voltou já sem capacete, passou por dentro do box da Mercedes. Aí o pessoal assim, ué? Né? Foi. Quer dizer, já tava meio vazio o box e os caras foram pro pódio, né? Aí ele passou, chegou até a parte onde estavam os carros estacionados, pegou a placa de número 2, onde não tinha nada, levou até a frente do carro do Hamilton, pegou a placa de número 1 e pôs no lugar vazio. Pode fazer isso? Olha, poder não pode, mas eu aplaudi, eu achei 10. Meu, é uma coisa, se você procurar aí no YouTube, você acha esse vídeo. Ele foi lá, puto da vida, passou. Ok, agora isso é o certo. Ele não é suspenso por fazer isso? Não é que tá, tem alguma regra que pode suspender, acabou a prova. Acontece que o que aconteceu no final? Torta de climão.
Ah, claro. No pódio. Coitada. E botaram uma estagiária, coitada, pra receber o troféu da equipe. Por quê? Porra, um com cara de fué, mas levei. O outro, eu fiz e não levei. E o terceiro lugar, que era o Leclerc, não estava sabendo dessa história toda. Quer dizer, se ele andasse um pouco mais rápido, ou não tivesse tido uma regra, uma tática meio errada que deram pra ele, ele teria conquistado o segundo lugar. E o Vettel teria ficado em terceiro. Olha a confusão. Sim. Isso é o que não rolou, tá? Se o que rolou já foi se for Robodó, imagina se tivesse rolado mais essa. Entendeu? Cara. E aí o Leclerc assim, meu bonitinho, não vi nada, não sei de nada. E realmente, talvez ele nem soubesse, né? E deu essa coisa toda. E em cima lá do pódio, o Vettel fez o famoso assim, não espoquei a champanhe, porque eu bebo tudo. Tirou a garrafa de champanhe como se houvesse amanhã. Deu uma espirradinha em cima do Leclerc e tal. Eu falei isso que eu falei da coitada estagiária. Tava lá assim com o troféu, felizinha de tudo. Aí foi lá o Hamilton, esguichou um pouquinho de champanhe nela e tal. Aí o Leclerc foi lá também fazer uma média. Por último, ele foi colocado pra... Assim, foi lá também fazer um H. E aí a coitada estagiária é assim, tô feliz, mas não sei se eu deveria estar. Eu tô, mas eu não sei se eu deveria estar. Aquela, tô e não tô, né? Mas assim, coitada. Fico com pena, você vê que é mini nota de tudo, né? Sim. E feliz da vida, assim... Não, aí chega os caras tudo. Sabe aquela coisa? Não sei. Muito Enfim, bem. então, Canadá foi isso. Foi uma prova que eu não gostei muito do resultado. Tem gente que falou que não aplicou a lei certo e tal. Realmente, a regra dá um pouco de razão ao coisa. Mas existe uma coisa chamada... E o espetáculo ficou aonde? Se não aconteceu nada entre os dois... Realmente, você volta da grama, o pneu tá escorregadio. Ele corrigiu, ele não fechou. Pelos ângulos de câmera. E olha que os stewards têm só 30 câmeras pra olhar. Ali pelo menos tinha umas 10 ali. Sim. Entendeu? Então, a se ver, né? Final de semana que vem temos Le Mans. Le Mans. Os carros foram escrutinados esse final de semana. Escrutinados, foram medidos de ponta a ponta. A moda antiga, um padrãozinho. É bacana o negócio. É divertido. E a semana vai ter um bocado de festividades e sábado, por volta, acho que é 2 horas da tarde de sábado, horário local de lá, até as 2 horas da tarde de domingo, teremos em La Sarthe as 24 horas de Le Mans. Mas isso são... Outras histórias para daqui a pouco. Beleza, então. Semana que vem a gente continua com mais um Fórmula Strix. Continuaremos firme, forte e sacudido. Beleza, então. Muito obrigado, Coruja, pela sua participação de hoje. Eu que agradeço o espaço cedido. Nos vemos semana que vem. Nos vemos.